Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E hoje eu converso com o Dr. Sérgio Pardal sobre direito previdenciário que tira tanto sono dos brasileiros, tantas medidas provisórias que surgiram agora há pouco tempo. Queria que você falasse um pouquinho. Sei que você esteve aí em contato com os ministros. Estamos discutindo bastante essa questão. Algumas coisas básicas, não é? O direito previdenciário, o direito trabalhista fazem parte do direito social. Então a sua transformação, passo a passo, tem tudo a ver com o momento político que se vive. Claro. Então já começa aí a encrenca. Soltaram então duas medidas provisórias no finalzinho do governo, né, na virada do governo. Uma delas trabalha sobre alguns benefícios de caráter assistencial e a outra, mais gravosa, trabalha com benefícios de caráter previdenciário, ou seja, contributivo. Assistencial é aquele que você não precisou contribuir para ter direito. Aí são três que eles mexeram, né? O seguro-desemprego, o abono salarial e aquele seguro-defeso, né? Quando o pescador não pode pescar e tem lá o seu direito. Do seguro-defeso chega a ser cômico. Eles estão dizendo que o pescador tem que provar que é pescador. Mas sempre teve que provar. Não é a lei que está errada, não. Eu acho que quem aplica a lei é que não estava vendo bem. Mas sobre o seguro-desemprego não vou nem querer comentar muito, porque o seguro-desemprego que está aí, de caráter assistencial, que paga 5 meses uma bagatela, não tem uma relação direta com o que seria o seguro-desemprego que a Constituição de 88 determinou. Lá está escrito assim: seguro-desemprego é uma das coisas que o sistema de seguro social deve prever. É a morte, invalidez, o desemprego. Então, tinha que ser algo mais substancioso. Então, não tem nem muito o que comentar. Claro que é um grande absurdo essa mudança de 6 para 18 meses, o período mínimo para ter direito. Seguro-desemprego, para ser verdadeiro, tem que estar articulado com o mercado de trabalho, com a criação de emprego, com a formação profissional. Então eu pego o desempregado, formo profissionalmente e ponho no mercado. Isso é obrigação do Estado, viu? É que o Brasil está muito longe disso. Bom, a outra medida provisória, que é muito mais grave, ela modificou dois benefícios importantíssimos: o auxílio-doença e a pensão por morte. O auxílio-doença, a definição dele na lei era muito legal. Diz assim: auxílio-doença é um benefício devido a qualquer segurado que ficar por mais do que 15 dias incapacitado para o trabalho. Sim, agora são 30 dias. Então, já começa aí, não é bem isso. Não é bem isso, hein? Mudou outra coisa. Essa MP, ela retirou o artigo 59 que falava isso que eu disse e manteve o artigo 60, dizendo assim: tem direito ao auxílio-doença qualquer segurado que fique capacitado para o trabalho, sendo os primeiros 30 dias do empregado a cargo do empregador. E aí começa a encrenca. Isso significa, no cerne da lei mesmo, que o segurado, por exemplo, o segurado autônomo, né, o contribuinte individual, se ficar 2 dias incapacitado, tem direito a auxílio-doença. Já imaginaram? Você ter que fazer uma perícia médica para determinar se aqueles 2 dias que o cara ficou incapacitado era ou não incapaz para o trabalho. Isso é coisa de louco, né? Então já começa daí os erros. Agora, o principal é que essa mudança de 15 para 30 dias tem coisa escondida. Por exemplo, o artigo 118 da Lei 8.213 diz que o acidentado do trabalho tem garantia de emprego de 1 ano. Mas a garantia de emprego acontece a partir da extinção do auxílio-doença acidentário. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: se o cara ficasse menos que 15 dias, ele não recebia auxílio-doença acidentário e não tinha direito a 1 ano de garantia de emprego. Agora, se ele recebesse, ou seja, ficou mais de 15 dias, então sim, garantia por 1 ano. Agora a coisa mudou, né? Se ficar menos de 30 dias, não tem garantia de emprego. É muito complicado, hein? Isso eu levantei para discutir, inclusive, com o ministro Gabas, naquele evento que nós tivemos lá no dia 6, no DIEESE. Estávamos com 120 sindicalistas do Brasil inteiro, veio o ministro Carlos Gabas, veio o ministro Manuel Dias do Trabalho também, e eu conversei isso com ele. Eu disse: olha, essa mudança de 15 para 30 dias prejudicou o bom patrão, porque o mau patrão vai sair no lucro. O mau patrão vai mandar embora o seu acidentado do trabalho e vai pagar menos seguro-desemprego no trabalho, porque tem o tal do FAP lá, que leva em conta o número de acidentes que ocorreram. Então, aí ele falou: não, mas como eu falei, eu dou um jeito nisso. É só escrever lá no 118, em vez da data do auxílio-doença, coloca assim: acidentado no trabalho, qualquer que seja o tempo que o incapacite, tem a garantia de emprego por 1 ano. Com isso, você obriga a existência do CAT, da comunicação do acidente do trabalho, e também da garantia de emprego. Quero ver se isso passa no Congresso. Essa é uma grande discussão. Agora,
O auxílio-doença com isso já tem alguma coisa escondida, não é? Com certeza. Mônica, além desta maluquice que eles ficam inventando no dia a dia, eles inventaram uma brincadeira no auxílio-doença que é o seguinte: o auxílio-doença paga 91% daquela média maluca que leva em conta os maiores salários que representam 80% de todos desde junho de 94. E aí eles colocaram um complemento, não podendo ultrapassar a média dos 12 últimos meses. Eu parei para pensar aquilo e falei, eu nunca vi no direito social uma brincadeira tão feia. No direito social, se eu tiver 2 cálculos, eu tenho sempre que considerar o mais favorável ao trabalhador, não é? Nesse caso, eles querem o contrário. Eles querem que considere o menos favorável. Quer dizer, eu faço 91% daquela média, se ultrapassar a média dos 12 últimos meses, eu não posso, eu tenho que ficar nessa média. Faço 2 cálculos e vale o menor. Claro que isso eles estão fazendo, dizendo que as pessoas estão sendo fraudulentas. Estão voltando a contribuir pagando menos para se adoentar propositalmente. Para com isso. Não tem cabimento. Então essas coisas nós temos que bater feio, não tem cabimento. Agora, quando chega na pensão por morte, a situação é um pouco mais complicada. A pensão por morte é um benefício de muita importância, porque é exatamente a garantia dos dependentes do segurado falecido. É nada mais do que isso. Então é de suma importância do ponto de vista social. Bom, o que acontece? Até 1988, a pensão por morte pagava 50% da aposentadoria que seria do falecido, mais 10% para cada dependente que sobrasse. Mulher, sempre 10%, e cada filho até 21 anos, 10%, por exemplo. Então, a mulher sozinha ganhava 60%. Em 91, corrigiram isso. Disse o legislador, não é bem assim. O orçamento não se divide dessa forma. Logo, o mínimo deve ser 80%. Então ficou 80% mais 10% para cada dependente. No final, ficou no mínimo 90%. Aí, em 95, quiseram na época retirar a diferença dos benefícios de acidente do trabalho. Porque a pensão por morte de acidente do trabalho sempre pagou 100%. Para equiparar os benefícios, eles elevaram a pensão a 100%. E aí depois começaram a reclamar que era muito dinheiro, que perdia muito. Olha, vamos pensar bem. Em primeiro lugar, é mentira que perdia muito por esse percentual. Em segundo lugar, é bom lembrar que em 1988, o homem passou a ter direito também à pensão. Sim. Porque a mulher passou a ter presença real no orçamento familiar. Então é claro que tem mais despesa, não é? Mais gente que tem direito, mais despesa. Da mesma forma, quando houve um equacionamento no mercado de trabalho e deu uma crescidinha, também cresce o pagamento de benefícios, pô. Tem mais gente participando, tem mais gente contribuindo, também tem mais gente recebendo. Então não é bem assim como eles estão dizendo. Agora, o que eles colocaram na nova lei é insustentável. Indefensável. Por exemplo, em primeiro lugar, eles querem reduzir de 100% para 50% mais 10% para cada dependente. Ou seja, não é um pequeno retrocesso, é um retrocesso abismal, daqueles absurdos. E no caso de um casamento que não tenha dependente, não vai ganhar só 50%? Não, 60%. 60%. Por quê? Porque a viúva é dependente, ou o viúvo é dependente. Se não fosse dependente, nem tinha direito à pensão. Mas isso é um absurdo, porque você veja, no caso de uma pessoa que de baixa renda, que ganha às vezes um salário mínimo ou um pouco mais que um salário mínimo, Veja, como é que faz? Só tem uma coisa, de qualquer jeito, menos que um salário mínimo nunca será. Tá certo? Um salário mínimo é o valor mínimo de sustento. Então, menos que um salário não será. Mas... Se o cara ganha um salário e meio, ela vai ficar com salário. Agora, o grande absurdo é essa redução que eles fizeram. Vamos falar sério. Eu até, quando eu conversei com a minha mulher sobre isso, eu disse, não, veja, até poderia haver alguma redução percentual. Minha mulher disse, nenhum direito a menos. E eu disse, é bolchevique isso, né? Mas, de verdade, até pode se admitir que, não sendo pensão por acidente do trabalho, pague-se um percentual a menos. Eles dizem, tem uma boca a menos para comer. Acontece que uma boca a menos não é 40% do orçamento. Com certeza. Essa é a diferença. Então, o que eu estou dizendo é, as medidas provisórias estão no Congresso, o debate está acontecendo, as centrais sindicais, nós participamos disso, inclusive, como advogado que somos de alguns sindicatos aqui em Santos, estão discutindo com o governo e com o Congresso as mudanças que podem ocorrer nessas MPs. A bem da verdade, a posição correta das centrais sindicais é revoguem-se essas MPs que são absurdas e vamos discutir na lei, Sim. projeto de lei.
Como o governo não vai fazer isso mesmo, não vai revogar as MPs e elas vão ser discutidas no Congresso, nós temos que entrar sabendo admitir que alguma coisa pode mudar, mas não para 60% como valor mínimo. Porque isso não tem cabimento, é uma coisa absurda. Nenhum. Sem dúvida, um grande absurdo. Agora, não ficou só nisso. Pior de tudo, eles colocaram o seguinte: agora a pensão por morte tem período de carência, que é o período mínimo de contribuição. Absurdo, em relação à pensão, isso é um absurdo. Agora, pior. Então, por favor, não morram antes de completar 24 meses de contribuição previdenciária e pior ainda, 24 casamento. meses de casamento. Eles inventaram carência contributiva e carência casamenteira. Não pode. É um absurdo. Aí não pode, olha. O casamento de segunda classe, não é verdade? Isso, a questão da pensão. Eles inventam coisas. Essa redução de percentual já é absurda, eu acho que não vai passar. Não tem sustentação para passar no Congresso esse tipo de coisa. Acho que o mínimo que vai passar é 90%. Ou seja, uma boca a menos, 10% a menos do orçamento, acabou, tudo bem. Agora, tem que ter garantias. Por exemplo, tem que ter garantia do acidente do trabalho, garantia de que benefício acidentário convertido paga 100%, tem que ter garantias. Agora, o pior não é isso. Eles inventaram aquela brincadeira que a gente estava falando das carências, carência casamenteira. Quem tiver menos de 24 meses não tem direito à pensão. Não pode. É inconstitucional ao quadrado. É duas vezes inconstitucional. Você não pode criar isso. É contra o Código Civil. Veja, no momento que o Brasil avançou e equiparou união estável ao casamento, o cara inventou uma coisa dessa, casamento de segunda classe. Como está na hora do brasileiro se mobilizar, você não acha, Pardal? É verdade. Está na hora do brasileiro também falar um pouco o que pensa, né? Porque eu acho verdade. Que é um descalabro a gente aguentar medida provisória atrás de medida provisória e ninguém se manifestar. Agora, uma das coisas que eles saíram defendendo é aquela historinha, não, a menina com 21 anos fica viúva, vai receber a pensão até o fim da vida. Bom, isso realmente pode ser um problema, houveram acusações, coisas que não vou nem discutir agora, que não daria tempo. Agora, eles fizeram uma tabelinha na medida provisória que é incrível. A tabelinha tem como base a chamada expectativa de sobrevida, que muda todo ano, viu, Mônica? Todo ano o IBGE muda a expectativa de sobrevida, aumentando, é claro. Então a tabelinha diz assim, se você tiver mais do que 55 anos de expectativa de sobrevida, vai ganhar a pensão só por 3 anos. Agora, se você tiver menos do que... Estou chegando já no final, porque é 3 anos, 6 anos, 9 anos, 12 anos, 15 anos e vitalício. Sabe quem ganha vitalício? Aquele que tiver menos do que 35 anos de expectativa de sobrevida. Vou traduzir. Mais de 55 anos de expectativa de sobrevida tem a pessoa com 21 anos. E menos de 35 anos tem a pessoa com 44. Então, quem tiver mais de 44 anos tem vitalício. Quem tiver menos de 21 é 3 anos. E entre um e outro vai tendo 6, 9, 12 ou 15 anos. Bom, eu pensei muito nisso. Falei, isso não vai dar muito certo. Senão, para que serve a Seguridade Social hoje? Esse grande avanço que o Brasil fez em 88. Vejam, a Seguridade Social brasileira hoje é exemplo mundial e não tem grandes erros não, hein? Os erros, os excessinhos, são fraudes, são absurdos que podem ser contidos. Vejam, nós temos aqui a Seguridade que garante saúde para todos, que podia ainda ser melhor. Temos aqui assistência social de razoável valor, a LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, tem garantias para quem chega aos 65 anos ou inválido. E ainda por cima, temos uma previdência bastante sustentável, que não é nada de deficitária. Muito bom falar com você. Vamos marcar mais vezes. Obrigada. Estamos à disposição, Mônica. Foi um prazer. Você não deixe de acessar o www.monicadelimazevedo.psc.br. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.